Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 11º episódio do podcast Palavras da Vida dessa segunda temporada. E se você ainda não assistiu os episódios anteriores, procura aí no seu agregador e aproveita que tem muito conteúdo bacana disponível gratuitamente para você melhorar o seu autodesenvolvimento. E no episódio dessa semana, eu vou falar sobre os desafios do relacionamento interpessoal e como eles podem influenciar na sua vida e na sua carreira. A primeira pergunta é: você sabe realmente o que é relacionamento interpessoal? Essa definição parece bem óbvia, não é? É o relacionamento entre pessoas. E realmente é. É o relacionamento entre duas ou mais pessoas dentro de um determinado contexto, seja ele social ou profissional. Considerando que o ser humano é um ser extremamente social, que cultiva relacionamentos, por que é tão difícil se relacionar com outras pessoas então? E a resposta é simples, porque somos diferentes. Mas ao mesmo tempo, essa simplicidade se torna complexa quando a gente lembra que nós somos diferentes porque temos experiências, crenças, vivências, valores, propósitos, formações, hábitos e até mesmo características físicas diferentes. Tudo isso contribui para que você tenha os seus julgamentos, expectativas e até preconceitos em relação ao outro. Por isso que hoje em dia, saber construir e manter bons relacionamentos interpessoais é fundamental, principalmente para as empresas. Hoje, na maioria das entrevistas, os recrutadores eles tentam entender como é que você se relaciona com outras pessoas, como é que foi nos trabalhos anteriores, como você lida com situações de conflito, com diferentes personalidades e atitudes, como é que você vai fazer numa situação futura. E eles até podem te encorajar durante a entrevista a dizer como é que você agiria em uma determinada situação. E é fácil entender o porquê. Tudo que a gente vive é relacionamento interpessoal, mesmo na empresa. Quando você atende um cliente, quando você lida com seu time, com seus pares e até com seus superiores, tudo isso é interpessoal. Por mais que exista uma estratégia, exista um papel cliente-fornecedor, no final somos pessoas. Imagina um gestor que não sabe lidar com o seu liderado porque ele tem, por exemplo, uma religião diferente da dele, ou porque ele torce para um outro time, ou até mesmo porque ele tem outro candidato para a política. E por incrível que pareça, esses exemplos bobos que eu dei aqui são os principais fatores de crise de um relacionamento dentro de uma empresa. Parece bobo, mas até agressões físicas ocorrem por conta de desavenças com esses temas. Então, quais seriam os fatores importantes para que a gente possa desenvolver a capacidade de ter um bom relacionamento interpessoal? Olha, para mim, o primeiro fator sempre é a empatia. A sua capacidade de se colocar no lugar do outro, de conhecer o outro, saber quem ele é, como ele vive, como é a sua família, saber que fatores levaram ele a ser quem ele é e por que ele é assim. E esse é um dos mais difíceis, porque ele não depende só de você, ele depende de você, que precisa às vezes lidar com comportamentos e hábitos alheios e às vezes até análogos aos seus, e ele depende do outro, que precisa ser transparente, o que às vezes é complicado, né? Imagina como é que eu vou ser transparente se não existe relacionamento ou se não existe confiança ainda. Por isso que mesmo ele sendo um dos fatores mais importantes, ele acaba demorando mais para ser conquistado. E o segundo fator é a alteridade, que muitas vezes as pessoas confundem alteridade com empatia. Enquanto a empatia se refere à capacidade de se colocar no lugar do outro, a alteridade é o reconhecimento de que a outra pessoa ela é daquele jeito, do jeito dela, com todas as suas características e que você sabe que são diferentes de você. É aceitar que nós somos diferentes e que existe um respeito ético em relação ao outro como indivíduo, como singularidade, mesmo que a gente não concorde com as suas atitudes. Um exemplo de alteridade é você respeitar a religião do outro, mesmo que essa não seja a sua religião. E aqui dá para entender claramente a diferença entre empatia e alteridade. Você não precisa ter empatia pela religião do outro, mas você precisa respeitar a religião dele e saber que ele tem essa religião, mesmo que não seja a sua religião. Um outro fator fundamental para construir bons relacionamentos é você praticar uma boa comunicação. E uma comunicação é algo bastante subjetivo, né? Cada um pode interpretar de uma forma. Então eu vou definir aqui o que eu acho que é uma boa comunicação. E ela é composta da sua linguagem verbal e não verbal,
que são super importantes, desde o seu tom de voz até o próprio conteúdo do que você está falando. Nos dias de hoje, a gente acaba usando muito mais as mensagens do que falando ao vivo ou em conferência. E quais são os problemas que isso pode trazer, né? Bem, a sua comunicação, se ela não for extremamente clara, ela deixa uma abertura para interpretação. Isso inclusive do tom da sua fala, que fica a cargo do ouvinte. E lembra daquela velha frase? Comunicação não é apenas o que se diz, mas o que se entende? Então, a pessoa do outro lado pode estar entendendo algo completamente diferente do que você quis dizer. Mas mesmo quando a gente fala ao vivo ou em conferência, existem outros fatores que influenciam nesse entendimento. Por exemplo, a sua comunicação corporal e a sua capacidade de escutar. E aí você deve estar pensando, poxa, beleza, mas agora que está todo mundo em casa, né, de home office, isso nem se percebe, né? E aí que você se engana. Agora que a gente está de casa, a gente ainda está sentindo ainda mais os efeitos desse tipo de comunicação. Por exemplo, quando você entra numa reunião e não liga a câmera, isso pode ser entendido como você não está disponível ou não dando atenção à pessoa que está falando. Olha como a interpretação pode ser aberta. Fazendo uma analogia com presencial, é a mesma coisa que você chegar para conversar com alguém e essa pessoa ficar olhando para o computador e não para você. Parece uma falta de atenção, né? Mas hoje muitas pessoas acabam justificando dizendo mas eu estou despenteado, eu estou sem camisa, minhas crianças estão aqui. Gente, desculpe, mas se você fosse para o trabalho, você não iria estar despenteado ou sem camisa, não é? Então, mesmo se aplica a uma reunião. Se você tem uma reunião, seja interna, seja com o cliente, esteja minimamente apresentável. E o fato é que na maioria das vezes é apenas uma desculpa, porque a pessoa, nesse caso, provavelmente quer continuar fazendo o que ela estava fazendo antes da reunião, e ela não vai estar presente efetivamente na reunião. E, sinceramente, talvez fosse até melhor que ela não estivesse participando, porque se ela não tem contribuição, se ela não faz parte desse contexto, ela não deveria estar aí. Um outro ponto que acontece é que as pessoas falam ao mesmo tempo, independente do meio ser digital ou físico, tá? E isso é uma incapacidade de praticar a escutativa, que é escutar efetivamente o que o outro está falando, respeitando seu tempo e atento ao que ele está expondo, interessado de verdade. E no digital, então, isso se potencializa, né? Porque não dá para mutar a todos. Ou dá? Foi resolvido? Não. Por mais que a gente tenha aquele botão lá, mutar todos, né, é um fator que eu vou chamar aqui de comunicação violenta, né? Quando você corta a oportunidade das pessoas falarem e você acaba desrespeitando o espaço dela. Poxa, Bruno, beleza, mas então ao mesmo tempo elas estão me cortando, ou cortando o facilitador, e eu estou cortando elas. O que eu posso fazer então? Simples. Antes de cada reunião, defina as regras dessa reunião. Olha, pessoal, nessa reunião eu vou deixar todo mundo no mudo e quem quiser falar, levanta a mão e eu vou dar espaço para falar ao final da reunião. Ou então, quem quiser falar, deixa suas dúvidas no chat que no final da reunião eu vou responder. Simples, a gente traz clareza a como a gente quer se comunicar. Um outro fator importante, todos são, né? É o fator da afinidade. O relacionamento interpessoal ele acaba ficando mais fluido, mas só se a afinidade for genuína, né? Não for aquele puxa-saquismo que muitas vezes acontece. E para ter afinidade, aí a gente volta lá na empatia, lembra? Conhecer o outro. Você vai querer saber quem é o outro, você vai ter que ter alguma coisa em comum com essa outra pessoa. E não tem como você saber se existe alguma coisa em comum se você não conhece ela, né? A afinidade ela tem a capacidade de aproximar as pessoas, ela torna uma área comum, algo que vocês podem trocar. E isso contribui com a empatia e com o próximo fator que eu vou falar aqui, que é a confiança. E confiança, sendo bem sincero, é um dos mais complicados. É tão difícil de se conquistar e tão fácil de se perder. Não existe uma receita de bolo para conquistar a confiança de alguém. Mas o que eu posso dizer aqui, por conta da minha carreira e das minhas experiências, é o que deu certo até para mim, tá? Ter uma atitude positiva, apoiar as pessoas no que elas precisam, e aí vai desde questões profissionais até pessoais, evitar o julgamento e críticas destrutivas, ou seja, você ter aquele olhar de repreensão ao outro, apoiar através do feedback de desenvolvimento,
Então, por mais que seja um feedback de melhoria, você vai e dá esse feedback para essa pessoa entende o que ela precisa melhorar. E principalmente ser consistente entre o que você fala e o que você faz. Quando existe uma expectativa envolvida, por exemplo, isso é muito importante. E o que eu chamo aqui de expectativa envolvida? Um aumento, uma promessa de futuro, uma ação planejada. Tudo isso gera uma expectativa. E quando você não faz o que você fala, acaba gerando uma frustração e uma quebra de confiança. E, por último, tempo, né? Confiança não é algo que se ganha em uma semana. Leva-se um bom tempo e aí sendo consistente para você conquistar a confiança de alguém. E dependendo do que você faça, essa confiança também se perde assim, com estalar de dedos, igual o Thanos. É muito rápido. Mas óbvio, quando você conquista a confiança, as pessoas tentam entender o porquê daquela quebra e às vezes até minimizar o impacto do que foi quebrado. E por último, um dos fatores que eu acho um dos principais é o fator do respeito. O respeito à individualidade, às crenças, aos valores, à pessoa que está do outro lado. Mas aqui eu vou trazer uma visão um pouco diferente do respeito, de ações que eu acho que são fundamentais para que o respeito seja conquistado e mantido. A primeira ação é estabelecer os limites. E por mais que isso possa parecer limitador, como o próprio nome já diz, nós somos pessoas diferentes, ou seja, o meu limite pode ser diferente do seu. Por isso que a gente tem que estabelecer os limites. Por exemplo, eu não falo de religião, não falo nas reuniões, não trago esse assunto à tona. E não gostaria que esse assunto fosse abordado comigo. Então, sabendo desse limite, é muito mais fácil evitar algum embate ou até uma saia justa em alguma conversa. Um outro ponto é estar aberto a críticas. Como é que você vai conseguir melhorar se você não aceita o que os outros dizem? Se as pessoas têm medo de falar com você pela reação? E isso acontece principalmente quando existe alguma hierarquia entre as partes. Por exemplo, um líder falando com um liderado ou vice-versa. E para finalizar, dê feedback. Não adianta querer que o outro respeite você e vice-versa se não existe feedback, se você não fala o que te incomoda e nem ele fala o que incomoda ele. E nem sempre dar feedback é falar o que o outro quer ouvir. Eu já tive um caso no passado muito complicado que eu tive que dar feedback sobre mau hálito. Olha que situação constrangedora. Mas quando a gente conquista um ambiente seguro, em que a pessoa pode ser ela mesma e sabe que não está sendo julgada, se torna mais fácil receber esse feedback, porque ela entende que é para melhorar sempre. E aqui uma dica final: feedback positivo se compartilha. Feedback de melhoria é sempre no individual. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Segunda que vem tem mais, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar, deixar o seu review e semana que vem a gente tem mais. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.